Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin em US$ 60.000, caindo de forma expressiva, o que tem assustado muita gente. Mas, para nós, desde o início do ano, na verdade, desde o final do ano passado, nós sabíamos que esse, na verdade, era o caminho mais provável para o Bitcoin. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque pode-se estar abrindo a principal janela de oportunidade no Bitcoin, que só aparece de 4 em 4 anos. Então deixe seu like, ative a notificação, família, dá essa moral para a Liga, não custa nada para você. E não deixe de conferir nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Nós temos conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Vamos que vamos, família, gráfico semanal na tela, então. E nós notamos aqui o preço histórico do Bitcoin, que eu já mostrei muitas vezes para vocês. Muito simples o entendimento dos bear markets do Bitcoin. Após o Bitcoin achar seu topo de 4 em 4 anos, sempre no último trimestre, após o ano do halving do Bitcoin, nós entramos em mais ou menos um ano de bear market no Bitcoin. Sempre foi assim e, pelo visto, dessa vez não é diferente. As pessoas insistem em falar que é diferente, que agora não sei o quê, porque agora tem empresas comprando, porque o Michael Saylor não sei o quê, porque agora a volatilidade está menor, porque agora a macroeconomia, sei lá das quantas. Enfim, se a gente parar de tentar justificar o micro e olhar o básico, quando a gente dá zoom out no gráfico, fica muito simples o entendimento. Por isso que olhando para trás é muito simples a gente entender. Só que quando está acontecendo diante dos nossos olhos, as pessoas não conseguem enxergar. Então, família, a gente sempre parte do pressuposto de que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente se a história vai rimar de uma forma perfeita, se ela vai se assemelhar. Cada ciclo sempre tem sua particularidade, mas é óbvio que, olhando para trás e vendo o que está acontecendo agora, a gente nota que está a mesma coisa, é basicamente a mesma história que está se repetindo, e as pessoas não conseguem aproveitar, sendo que a gente tem um ciclo tão bem definido, ou seja, nós sabemos, olhando para trás, o que tende a acontecer e como aproveitar esse movimento. Então, sempre, família, que o Bitcoin ele entra em bear market, a gente nota que essas duas médias móveis, as bandas de suporte aqui de bull market, que na verdade agora são bandas de resistência para bear market, elas servem como a principal resistência. E o bear market ele só é revertido uma vez que a gente consegue quebrar essa resistência, o que tende a acontecer no final do ano. Não agora, não no primeiro semestre, e não, principalmente, a gente tem que, quando essa banda é quebrada, quando essas médias móveis são quebradas, a gente tende a já ter visto o fundo do Bitcoin. E por isso, quando o Bitcoin ele esboçou subir nos últimos meses, muita gente achou que esse já poderia ter sido o fundo. E é óbvio que caso tivesse tido a quebra aqui das médias móveis, sim, realmente poderia se iniciar uma nova jornada e esse ter sido o fundo, mas não foi isso que aconteceu. A história volta a rimar no sentido de que provavelmente a gente vai ter um período maior, não maior, um período igual no passado de bear market, mas maior do que estavam imaginando para esse ciclo. Então o preço volta a cair e agora o que tende, na minha visão, é uma continuação, não necessariamente de movimento de queda agora, mas pelo menos lateral, para ainda afundar mais um pouco, a gente vai falar sobre isso, e aí sim, no final do ano, reverter. E isso aqui não é para ficar triste, você tem que ficar muito feliz por você estar tendo essa oportunidade de comprar Bitcoin, porque é algo histórico, como eu acabei de mostrar para vocês, só acontece de 4 em 4 anos, e quem consegue enxergar, aproveitar, entender que isso é apenas um momento histórico que sempre acontece e o valor que o Bitcoin tem, os fundamentos não mudaram, quem consegue comprar nesse momento difícil, não perder o interesse nesse momento difícil, são as pessoas que conseguem mudar a sua vida 4 anos, em apenas 4 anos, né? Que outro ativo consegue mudar a sua vida em apenas 4 anos? É óbvio, com o risco que o Bitcoin oferece, né? A gente tem, eu sei, alguns ativos que, saindo do mercado de criptomoedas, que também apresentam
altas expressivas, mas qual o risco desses ativos? O risco do Bitcoin, para mim, é um risco praticamente zero, porque nós enxergamos o valor, eu não preciso ficar aqui falando o valor que o Bitcoin tem para vocês. Então, a gente sente essa resistência, o Bitcoin afunda próximo à média móvel de 200 semanas, que se a gente der um zoom out, sempre que o Bitcoin está próximo a essa média móvel de 200 semanas, é compra histórica, é muito simples esse entendimento, não tem que dificultar, não tem indicador mágico, não precisa botar 1 milhão de indicadores no gráfico, é muito simples, está perto da média móvel de 200 semanas, é compra histórica, acabou. Mas assim, família, você precisa entender o seguinte, historicamente, no bear market passado, principalmente, o Bitcoin já caiu abaixo da média móvel de 200 semanas. Então, não é só porque a gente está próximo que ele não pode cair. Mas também não é só porque ele pode cair que hoje já não é um preço interessante para comprar Bitcoin, mediante que ninguém sabe o futuro, ninguém sabe se vai realmente entregar, como entregou no bear market passado, uma queda abaixo da média móvel de 200 semanas. Eu acho esse cenário mais provável? Acho, família, acho. Mas, mais uma vez, não necessariamente vai ser agora. A gente tem até o final do ano para isso acontecer, mas eu não vou ficar esperando o Bitcoin fazer isso para comprar. A gente vai mantendo a estratégia normal, que é o dollar cost average por intensidade, que agora, na minha visão, você já tem que estar utilizando uma intensidade mais agressiva. A gente nota que a métrica de risco chega ao menor patamar disparado desse ciclo, a um patamar que a gente não via desde 2023. Então, realmente, a gente nota que está num patamar de abaixo, num patamar interessante para a gente fazer um dollar cost average mais agressivo, só que isso aqui a gente vê claramente que também mostra que a gente tem mais espaço para queda, também na métrica de risco, sendo que nos últimos bear markets ela chega sempre abaixo de 10 e agora a gente está em mais ou menos 30. Então o Bitcoin tem mais espaço para cair. E cair até quanto? Bom, o primeiro nível, então, que eu já mostrei para vocês, é realmente a média móvel de 200 semanas, e esse nível a gente já está praticamente em cima, porque essa média móvel atualmente está em 62 mil dólares. Então, se a gente pegar no bear market passado, a gente nota que a gente caiu até de certa forma expressiva, aqui chegando ao máximo, caiu 30%, 35% da média móvel. Isso daria um Bitcoin 30% a menos do patamar que ele está agora. A gente nota que daria ali por volta de 42 mil dólares, 43 mil dólares. Esse é o primeiro entendimento. Mais uma vez, não estou falando que vai chegar lá. Estou falando que é possível, porque a gente já viu isso no passado. Mas cair abaixo de 62 é uma possibilidade. Por quê? Porque a gente já viu que no passado isso aconteceu. Sempre que eu vejo com vocês também, custo médio de todos os bitcoins no mercado, o realized price, custo base, custo médio de aquisição. Ou seja, onde ele está? Está em 53 mil dólares, que é o próximo degrau, então, para mim. Então, o Bitcoin, se ele conseguir perder a média móvel de 200 semanas, e agora tem que torcer para o Bitcoin cair mesmo, família. A gente vai entrar, nós já entramos, na verdade. Está decretado. Essa semana entrou. São 6 meses históricos de oportunidade de comprar Bitcoin. Esses 6 meses que nós estamos vivendo são os principais 6 meses que nós temos do ciclo do Bitcoin. Porque mais importante do que você conseguir vender no topo, é muito mais importante você conseguir comprar próximo ao fundo, em faixas históricas de preço. Porque por mais que você tenha perdido uma venda possível próximo ao topo local, a gente sabe que no longo prazo o Bitcoin ele sempre vai subir, ele sempre tende a subir. Mas, ao contrário, não é verdade. Se você não consegue aproveitar a compra no momento histórico, ele nunca mais volta para esse preço. Bitcoin não vai mais voltar. Falar que não vai mais voltar com certeza é muito forte, mas é muito pouco provável que o Bitcoin volte a preço do último bear market, que ele chegou a 15 mil dólares. E se a gente pegar o bear market posterior a esse, que ele chegou a 3 mil dólares, mais improvável ainda. Então, o degrau do chão mínimo que o Bitcoin ele chega, vai aumentando a cada bear market. Essa janela, para mim, se inicia agora, vão ser 6 meses aí, então, historicamente, se a história voltar a rimar, que a gente tem de comprar, para comprar Bitcoin barato, o Bitcoin podendo chegar a valores mais baixos, mas já estando num valor interessante, que tem que aproveitar. E eu também sempre mostrei para vocês que, para pegar ali a compra realmente ideal, a histórica, mas mais uma vez,
nós não vamos esperar por esses valores, mas a gente tem que ter na mente, ter na cabeça de que sim, o Bitcoin pode ir lá, que é realmente o realized price dos holders de longo prazo. Então a gente tem esse valor hoje em 48 mil dólares. A gente nota que todos os bear markets, o Bitcoin, ele chega abaixo desse valor, que hoje está 48 mil dólares, mas sobe a cada dia, sobe a cada semana. Mas a gente nota que é provável que esses preços se aproximem cada vez mais, então, desse custo médio, atualmente em 48, e isso é uma possibilidade, então. Bitcoin, família, vamos ser franco aqui, Bitcoin já está num excelente ponto de compra. Bitcoin abaixo de 60 mil dólares é um excelente ponto de compra. Abaixo de 55 é excelente ponto de compra. Se chegar abaixo de 50, eu não preciso nem falar para vocês o que a gente tem que fazer, porque aí realmente vai ser algo mais histórico ainda. Então fiquem muito atentos, porque realmente abre-se uma janela de oportunidade de que, se a história voltar a rimar, os próximos 6 meses vão ser únicos, e uma vez que então depois a gente reverter no final desses 6 meses, nunca mais você vai conseguir aproveitar novamente essa oportunidade. Tá bom, família? Espero que vocês tenham essa visão, então, e não ficar triste, não ficar desanimado, não ficar desinteressado, porque é o que a maioria faz agora, né? Vai fazer outra coisa, vai para outro mercado, ou vai, enfim, faz qualquer coisa que seja, que não seja falar sobre o mercado de cripto. E é justamente o contrário, é justamente nessa hora que você deveria ter o maior interesse possível nesse mercado, porque, mais uma vez, é uma oportunidade que só aparece de 4 em 4 anos. Deixe seu like, família, ative a notificação. Para participar dos nossos airdrops gratuitos, todas as semanas a gente faz. Basta ter conta aberta na Bybit, que é a parceira aqui do canal, a corretora que, caso você tenha interesse de negociar criptoativo, aqui nós da Liga temos parceria. O link está na descrição do vídeo, sempre com muitos bônus para vocês que abrem conta. Tudo totalmente gratuito, não paga nada para participar, nem para abrir conta, nem para participar dos nossos airdrops. Então, não dá mole, link na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu estágio de Bitcoin. Afinal de contas, se eu não gosto de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tô um ótimo dia e até amanhã.